Uma bela mulher rouba a atenção de um rapaz com seus cabelos loiros e brilhantes. Os olhos vermelhos dela expressam um certo desinteresse. O nariz é fino e bem modelado, e seus lábios são da cor de uma cerejeira. E foi nesse momento que o jovem percebeu, de uma vez por todas, que algo iria mudar suas vidas para sempre. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal. Vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar a todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! Estamos em maio, onde colegas de turma comentam que um aluno transferido chega hoje ao colégio. As garotas ficam na expectativa do cara ser bonitão, enquanto os rapazes estranham o fato disso estar acontecendo no meio do ano letivo. Assim, o diretor convoca Masato Akutsu para a sala de aula, e com lágrimas nos olhos, ele vê as caras de espanto da turma ao avistarem um novo rapaz, que apesar de ter 16 anos, parece uma espécie de Freeza do Dragon Ball, que trabalha na logística de um almoxarifado há 25 anos. Sabendo da deficiência do novo estudante, o diretor justifica que ele não gostava de ter a cabeça raspada, e por engano usou um creme de remover cabelo do pai achando que era um tônico capilar. E como também é um portador da calvície, o senhor entende bem o drama do jovem. Em seguida ele pede para Akatsu se apresentar, e com a confiança de um filhote de rata abandonado, ele diz com a cadência rítmica da morte que seu hobby é passear por farmácias e suas palavras favoritas são folículo capilar. Por fim, ele desabafa que seus últimos dias não têm sido muito fáceis, mas que espera que consiga fazer belas memórias com todos ali presentes. E nesse momento a sala vira uma choradeira seguida de uma salva de palmas, e enquanto todos os alunos gritam palavras de incentivo ao garoto, por dentro ele ri de como seres humanos são patéticos, já que nenhum deles descobriu uma mentira escrota dessas. Porém, nesse instante, o diretor vê uma etiqueta saindo da cabeça do rapaz e puxa sem pensar, fazendo uma peruca cair no chão. Assim o verdadeiro Akutsu dá as caras como se nada tivesse acontecido, regido por uma sinfonia angelical de fundo, enquanto o diretor cobra o vacilo pelo garoto ter passado a perna nele. Vendo essa reação agressiva, Akutsu explica que seu cabelo cresceu de forma milagrosa e arranca vários tufos de cabelo para fingir confusão, enquanto amaldiçoa seus folículos capilares, e a sala fica bugada com aquela situação. Porém, logo os ânimos se acalmam e o responsável pelo colégio pede para a classe tratar bem seu novo colega de turma. Ao ser apontado seu lugar na sala, Akutsu caminha até a cadeira enquanto tem certeza absoluta que ninguém suspeita da sua verdadeira identidade. E nesse meio ele se encanta com a fofura de uma garota ao fundo, jamais imaginando que uma humana podia ser tão linda. Como resposta pelos olhares de admiração, a garota devolve um leve sorriso, fazendo Akutsu despertar a emoção agridoce da paixão em seu peito. Com isso, ele perde a linha do racional e o controle sobre o corpo, terminando a ida até seu lugar no estilo pescoço quebrado. Horas depois, o moleque ainda tá transtornado, e sem tirar o olho da sua amada, ele imagina o quanto sua vida seria perfeita se ele tivesse ao lado dele uma criatura tão inocente e amável. E ele vai além, fantasiando na sua cabeça momentos juntos com sua querida, como uma jogatina na calada da noite, onde ela finalmente se sente pronta para outras coisas. Essas fantasias despertam emoções intensas no jovem, mas ele imagina que não poderia simplesmente chegar chegando na garota, porque eles mal se conhecem e isso poderia acabar afastando ela. E nesse instante, outro rapaz se aproxima da pretendente, chamando ela pelo nome de Lily, e comentando da brisa gostosa nesse início de primavera. Esse clima romântico sempre faz ele pensar nela, portanto seria ótimo se os dois namorassem. Entretanto, Lily usa sua habilidade espanta-gado, rebatendo todas as investidas do pobre rapaz, que entra em desespero e implora para ela ao menos pensar na proposta. E é presenciando essa humilhação que Yuga Tanigawa se apresenta a um aluno novo e pede desculpas pelo transtorno que o jovem gado tá causando. Então ele explica que o rapaz emocionado ali se chama Hirota, e que ele sempre foi assim, se declarando para qualquer bonitinha que encontra pelo caminho, mas parece que ele anda meio obcecado pela Lily ultimamente. E falando no diabo, Hirota se junta ao grupo, comentando que foi chutado de novo, e todos vão juntos pro corredor para colocar a conversa em dia. Lá fora, Hirota comenta sobre como a apresentação do Akutsu assustou um pouco a turma, mas que tudo que ele quiser saber é só perguntar. Aproveitando a deixa, Akutsu pergunta quem é aquela mocinha loira ali no fundo da sala. Hirota conta que é a Lily Amani, e que ela se transferiu para esse colégio pouco antes do Akutsu. Ela é uma japonesa mestiça e uma Kikokushijo, que são japoneses que sempre estudaram fora do país até voltar. E lá dentro, Lily aceita o convite de uma amiga para se prepararem para a prova de piano de hoje, enquanto Akutsu não consegue evitar de pensar o quanto ela é baixinha, fofa, inteligente e com uma ótima
uma personalidade, quase como se fosse além de uma humana. E escutando isso, Hirota levanta o dedo e sugere que Akutsu queria dizer que ela parece um anjo. Porém, só de escutar essa palavra, o aluno novo demonstra uma forte irritação, causando o espanto dos seus novos amigos. Mas como Akutsu tá fascinado pela loirinha, Hirota deixa claro que ele vai precisar tancar essa decisão, já que ele mesmo já foi chutado 5 vezes. Nas primeiras vezes, ele tentava pedir com calma e educação, mas conforme ia sendo rejeitado, começou a apelar para afobação, literalmente implorando para a garota ficar com ele. E o problema disso é que ele não desiste e continua se humilhando pela atenção dela. Por isso, o homem da libido imparável tenta se jogar de novo para cima da Lily, enquanto Tanigawa segura a besta, e Akutsu fica impressionado com o quanto Lily Amane atiça as pessoas à sua volta. Com o passar do tempo, o protagonista tá voltando para casa, bolando um plano para se aproximar da sua pretendente, até que o destino faz os dois se esbarrarem numa esquina qualquer. A garota saiu de um beco obscuro, dizendo que tinha se perdido e deu de cara com Akutsu. Ele percebe que essa é uma ótima oportunidade para trocar a primeira ideia com ela, então fritando o cérebro para pensar no que dizer, ele dá um oi e avisa que seu nome é Akutsu. Logo ele se xinga por dentro, já que é óbvio que a garota já sabe disso, mas ela acha graça na atitude do rapaz e também se apresenta, estendendo a mão para ele. Durante o cumprimento, Akutsu repara que Lily estava com a manga rasgada, e ao mencionar isso com ela, a Mani fica extremamente desconfortável e tenta fugir do assunto, até que ressalta que eles terem se encontrado desse jeito foi obra do destino, e só aquele chazinho maneiro poderia celebrar esse evento à altura. As doces palavras da sua amada atingem seu coração com força, mas ele mantém o foco e aceita o convite com uma pose de experiente. Logo os dois estão caminhando juntos, e depois que eles descobrem que os pais dos dois moram fora do país, Lily comenta o quanto deve ser difícil para um homem morar sozinho, já que a louça não se lava sozinha e nenhuma máquina de lavar costuma recolher as roupas do quarto. Mas Akutsu é um rapaz funcional, e afirma que assume todas as tarefas de casa, então Lily deixa claro que qualquer dia ele poderia chamar ela para provar que tá falando a verdade. Nisso, a garota se distrai e acaba atravessando a rua sem olhar direito, até que um caminhão passa em disparada e ameaça atropelar ela, e ao tentar salvar Lily, os olhos do Akutsu se moldam numa expressão demoníaca. Ele barra o caminhão com a força dos seus músculos, e Lily fica assustada com as marcas do rosto de Akutsu. Porém, de forma inexplicável, nesse mesmo momento ela deixa escapar um breve sorriso. Em volta do acidente, as pessoas começam a se aglomerar e chamar uma ambulância, mas ao invés de ficar ali, Lily puxa um amigo pelo braço e leva ele pra longe. Em uma praça, no fim de tarde, ele diz que a dor no seu ombro já foi embora, e Lily pede desculpas por ter causado essa confusão toda. Como o garoto responde que ela não precisava se preocupar com isso, Lily sente confiança para perguntar quem Akutsu é de verdade. Afinal, ele parou um caminhão com o ombro, além dessas orelhas e olhos não serem exatamente humanas. Na hora, Akutsu entra no inferno astral por ter pisado na bola e revelado sua identidade tão cedo. Mas como a garota não parecia estar reagindo mal à possibilidade dele não ser humano, ele decide que talvez consiga contar um segredo ou outro. Então ele transforma parte do seu corpo e assume ser um demônio, que acabou parando no mundo dos humanos porque o inferno tá perdendo uma guerra contra os anjos. Então, para tentar reverter a situação, o superior de Akutsu decidiu nomear um líder carismático para motivar as forças do inferno, e Akutsu é o responsável por tentar encontrar esse líder que vai virar o jogo. Entretanto, ele ainda não achou essa figura de liderança, mas gostaria que Lily Amane ajudasse ele nessa missão, descendo pro inferno de vez em quando para acompanhar ele nessa busca. Então, por mais que Lily esteja um pouco assustada por saber que demônios existem de verdade, ela viu que Akutsu, mesmo sendo um, também poderia ser gentil ao ponto de salvar a vida dela. Ainda assim, ela não sabe como poderia ajudar, já que não tem nada de especial, e talvez o povo do outro lado fique com raiva dela por algum motivo. Akutsu tenta convencer a garota que não tem nada a ver, que ninguém poderia ficar com raiva de alguém tão amável como ela, mas nesse momento, Lily justifica seu raciocínio ao prender o garoto com uma corrente mágica, imobilizando ele. Espantado com aquilo, ele pergunta quem essa garota realmente é, e depois de debochar do fato do rapaz ter achado que podia seduzir ela, Lily Amane solta suas asas e revela ser uma serva do céu, ou seja, um anjo. Logo ela continua ironizando o demônio, explanando quanto ele foi besta em convidar uma inimiga pro inferno sem nem perceber. Akutsu tenta se soltar das correntes, mas o anjo manda o moleque esquecer, já que essas correntes foram manifestadas por ela, e poucos anjos têm o talento que ela tem de criar objetos tão resistentes quanto ela. Como tá nervosa por ter enfrentado 2 demônios num dia só, ela resolve cutucar o olho do garoto com o dedo, como uma forma de tortura. Ele não entende o motivo dela ter citado 2 demônios, então ele explica que aquele rasgo na manga foi feito pelo demônio que ela estava derrotando no beco, antes de encontrar Akutsu. Ela baixou a guarda por achar que o inimigo não era capaz de encostar nela, mas como ele estragou a roupa de Lily, ela resolveu humilhar bastante o demônio antes de exorcizar ele lentamente. E falando nisso, agora ela precisa decidir como vai exorcizar Akutsu. Por outro lado, o jovem demônio não se sente envergonhado de ser derrotado por um inimigo numa guerra, afinal ele estava com a mesma intenção que Lily, mas como ela humilhou um compatriota dele, e os anjos são conhecidos por agir dessa forma covarde
covarde. Akutsu tá disposta a colocar esse anjo estúpido no lugar dele. Então arranca as correntes e se prepara para ensinar Lily a não subestimar os demônios. Assim, apesar de ter demonstrado força ao se libertar, as investidas de Akutsu não pareciam bastante para atingir Lily, já que o anjo conseguia se esquivar de todos os ataques sem muito esforço. Por fim, ainda sem um pingo de suor, ela acorrenta o inimigo mais uma vez, mas reconhece que Akutsu tá um nível acima dos demônios comuns que eliminou, por isso será uma pena exorcizar alguém como ele. A partir disso, Akutsu percebeu que não tinha saída, e assim que Lily invoca uma foice mágica gigantesca, ela pergunta pro demônio se ele prefere ser apagado agora, ou se conta os planos do inferno e sai dali vivo. Como o garoto não acredita que o anjo vai poupar a vida dele, ela levanta a foice para exorcizar o adversário, mas quando ele abre os olhos de novo, Lily tinha mudado de ideia. Ao invés de acabar com o demônio ali mesmo, ela vai manter o capiroto sob sua supervisão e obriga ele a colaborar com o trabalho dela. Se ele aceitar, ganha uma coleira especial feita pela própria Mani, mas o tinhoso ainda resiste e pergunta por qual motivo a garota quer manter ele de capacho. Então ela volta a usar seu charme e responde que é tudo para manter eles dois juntinhos, mas deixando as piadas de lado, ela explica que vai precisar dele para conseguir o que quer. Ela não pode falar todos os detalhes, mas se ele aceitar, vai ser libertado. A natureza dos anjos não permite que eles mintam, mas fica a critério do rapaz confiar nela ou não. Na pior das hipóteses, o cara vai ficar estatelado no chão até um cidadão mal intencionado tirar uma foto dele e compartilhar pro mundo. Com isso, ele decide finalmente cooperar, mas antes de soltar o coisa ruim, ela mostra que o papo da coleira não era mentira e tenta encolerar o cara, que resiste como um pincher com raiva. Ele implora por piedade, mas Lily deixa claro que ela não tem esse negócio de misericórdia, então envolve o acessório em volta do pescoço do Akutsu e passa a fivela pelo buraquinho, até deixar o cara num limiar estranho entre o pavor e a satisfação. Enfim, a Akutsu estava finalmente sob o controle do anjo, e não poderia retornar ao inferno enquanto tivesse atingido pelo efeito da coleira. Assim sendo, Lily explica que a função do Akutsu com essa coleira será caçar outros demônios, o que revolta o garoto, por ter que perseguir seres que são da mesma espécie dele. Lily acha irônico os demônios terem senso de camaradagem, mas o Akutsu conta que eles têm uma sociedade com suas próprias regras, e não são todos que trairiam as pessoas que tanto fizeram bem pra eles. Porém, apesar desse discurso de civilidade, Lily estava ignorando o garoto e reclamando das pontas duplas no cabelo. Essa audácia deixa o moleque maluco de raiva, mas ao tentar arrancar sua coleira, o anjo conta que só ela pode tirar o acessório do pescoço dele, e que ele reprime os poderes demoníacos do Akutsu. Além disso, ainda informa a localização do rapaz caso ele tente fugir, e ainda permite que ela controle os movimentos dele. Portanto, se o demônio se recusar a colaborar, ela pode punir ele da forma que quiser. E usando esse controle sobre o corpo do Akutsu, o anjo faz o demônio fazer uma atuação ridícula ao pedir perdão pela demora em compreender as exigências dela. Por dentro, Akutsu estava queimando de ódio, mas isso não impediu seu corpo de se curvar para a garota e ainda buscar água para matar a sede dela. Mais tarde, Lily já estava usando o garoto de servo, e talvez se sentindo mal por estar sendo tratada como rainha a troco de nada. Então ela oferece alguma retribuição pro demônio, perguntando se ele deseja alguma coisa. Prontamente, o garoto se abaixa na posição quadrúpede e diz o quanto seu corpo ficou dolorido com toda essa serventia. Lily pergunta se ele tá querendo uma massagem na poupança e não tá sabendo pedir, mas Akutsu responde que só uma pisada do pé dela já tava mais que suficiente. Com essa nova, Akutsu já tava gritando por dentro do seu corpo escravizado. Mas para aproveitar a deixa, Lily comenta o quanto esse tipo de desejo peculiar é a cara dos capetas, então promete conceder a vontade do jovem. Porém, quando tava praticamente com a sola do pé no cara, ela começou a se questionar se aquilo tudo tava certo, e se os gostos estranhos daquele capiroto não iam subir de loucura cada vez mais, até levar a delicadeza angelical dela até um caminho sem volta. Apesar de tudo, antes de qualquer pisada, um guardinha tenta parar os dois menores de idade que estão praticando atos impróprios no meio de uma praça pública, e os dois reagem vazando dali em velocidade máxima. Ao despistar o oficial, Lily aproveita para perguntar mais uma vez se Akutsu ainda quer teimar em não ajudar, principalmente depois da presepada que ele fez na praça, já que da próxima vez ela pode piorar ainda mais as punições, inclusive fazendo ele repetir aquela posição sem roupa. Mas Akutsu não arreda o pé e manda o anjo exorcizar ele logo, mas por mais que ela adoraria fazer isso, ainda precisa do demônio para alguns planos pessoais. Portanto, Akutsu precisa pensar de novo e responder se prefere cooperar ou sofrer as consequências. Essa última proposta faz o demônio notar a capacidade da garota de falar tanta coisa horrível com essa carinha fofa, então ele decide ceder um pouco para Lily, oferecendo delatar algum demônio que esteja nas proximidades, já que eles têm a capacidade de sentir a presença da sua raça. Lily aceita, mas mostra pro jovem o que vai acontecer se ele não fizer isso direito. Com isso, Akutsu pede perdão aos seus semelhantes e implora por dentro que nenhum demônio queira pisar na terra por enquanto.
enquanto. Sendo assim, Lily declara Akutsu como seu servo, mas não sem nenhuma recompensa. Como ele tá prestando serviços a um anjo, Lily promete reformar o demônio em um ser correto, honesto e bondoso. Mas como Akutsu não ficou muito animado com esse prêmio, o anjo pensa de novo que todo jovem chegando na fase adulta gostaria de ganhar. Então ela oferece um abraço para cada missão cumprida pelo demônio. Ele surta de vez e chama Lily de maldita, e ela logo tira o corpo fora, dizendo que estava brincando e não acredita como esse tarado acreditou que ela estava falando sério. Mas já que Akutsu não quer nada com nada, Lily deixou para pensar num pagamento mais tarde. Nesse instante, o guarda finalmente alcança os dois, e a fuga continua até despistar definitivamente o perseguidor. Mais tarde, naquele dia, Akutsu tá morto pelo dia exaustivo e cai na sua cama pensando como o primeiro dia de aula foi um lixo, com aquele anjo maldito e aquela coleira. Mas falando nela, Akutsu repara que o acessório tinha simplesmente sumido. Porém, antes dele poder refletir sobre o assunto, Lily Amani manda inúmeros áudios de voz pro garoto cantando um rap sobre como ele pode até ter saído da coleira, mas a coleira nunca vai sair dele. Por isso, Akutsu se pergunta como diabos essa garota conseguiu o número dele. Ele lhe responde essa pergunta por texto, explicando que só deu uma espiadinha de leve no rapaz, que percebe que ela consegue até ler a mente dele, pelo que parece. E como se não bastasse, a coleira deixou uma tatuagem permanente no demônio, e ele não queria ser visto com essa palhaçada em público. Ou seja, Lily Amani tirou o sonho dele de usar a piscina em paz. Essa foi a gota d'água pro jovem demônio, que decide acabar com esse anjo antes que cause danos irreversíveis ao inferno. Enquanto isso, Lily tá se comunicando com alguém e informando que hoje encontrou o demônio do tipo besta, que é claro já foi exorcizado. Então sim, ela tá sendo cautelosa como sempre. Logo depois, ela desliga seu computador e enquanto admira a lua, Lily se vangloria por ter achado um demônio valioso no meio de tantos vermes patifes, e por isso não pode exorcizar ele tão facilmente. Assim que ela dominar os poderes desse inimigo, todo o céu vai notar a existência dela, e ela vai fazer com que todo mundo se arrependa de ter tratado ela daquele jeito. Mas para que isso seja um sucesso, antes ela precisa fazer exatamente o que Akutsu quer fazer com Lily. E nesse momento, voltamos até um dia que Masatura Akutsu é informado pela sua superiora que vai ser enviado para a Terra dos humanos. Como ele bem sabe, o inferno está sofrendo severos ataques do céu, mas ao invés de responder à autora, parece que os demônios estão permitindo que a invasão aconteça, e praticamente assumindo a derrota. Mas essa situação trágica não pode continuar, então Akutsu deve subir para a Terra e encontrar o líder mais talentoso e carismático que o mundo já viu, para reconectar as forças infernais sob uma só bandeira de uma figura incontestável. E essa missão se mostra cada vez mais necessária, e para provar seu ponto, a superiora mostra uma foto postada nas redes sociais dos anjos, onde um deles aparece humilhando um demônio e deixando bem claro que a temporada de caça começou. Em outro exemplo, uma imagem mostra um demônio sendo obrigado a comprar bebidas com uma identidade falsa, só para ser desmascarado e ter que correr da polícia. Em seguida, ela explana o caso de outro demônio que foi obrigado a revelar o histórico suspeito do seu navegador. Essas imagens perturbadoras machucam o coração do jovem demônio, que se ajoelha no chão diante de maldades tão horrendas. Isso tudo tá longe de acabar, levando em conta que os anjos estão enviando cada vez mais capangas para a Terra dos humanos. Provavelmente eles serão inimigos formidáveis pro Akutsu, mas essa missão não pode falhar sob hipótese nenhuma, porque não existe outra chance. Ou seja, Masatura Akutsu é a última esperança pro inferno. Então, para realizar a tarefa mais difícil e importante da história do inferno, a mulher decide presentear o herói demônio com uma arma que faz jus à relevância dessa missão, uma prótese de couro cabeludo. Com isso em mãos, Akutsu deve usar esse artefato para ganhar a simpatia e confiança dos humanos. Porém, por mais que tenha sido instruído de forma adequada, Akutsu conseguiu jogar tudo por água abaixo, além de ainda se sentir um derrotado cada vez que se vê no espelho e olha aquela tatuagem que o anjo colocou no seu pescoço. De toda forma, o demônio continua firme e certo de que tudo vai acabar assim que ele derrotar Lily Amani. Até que Akutsu acaba acompanhando sem pretensão um programa chamado Marido e Mulher Melosos, e acaba tendo uma ideia de uma estratégia perfeita para derrotar sua arqui-rival. Então no dia seguinte o rapaz vai para a escola numa pose toda confiante e estilosa, e seus amigos foram correr para ver o que estava rolando com o rapaz. Hirota comenta que o queixo do Akutsu tá até mais pontudo que ontem, e que isso dá um mal-estar só de ver, mas apesar do tapa no visual que o demônio deu, Lily aparece logo atrás chamando ainda mais atenção. Antes de se virar pro anjo, Akutsu se lembra do plano que inventou a partir do programa de TV, e ao maratonar essa série e ler inúmeras revistas de moda e beleza masculina, o demônio aprendeu a se tornar o mais atraente possível para seduzir Lily Amani e fazer ela se curvar às suas vontades. Apesar de toda essa preparação, a garota estava usando a mesma estratégia que aprendeu no mesmo programa de televisão. Então, com o cabelo devidamente estilizado, brilhante e hidratado, Lily tenta jogar seu charme em Akutsu, mas ele não fica para trás e compete em beleza com o anjo, que fica de queixo caído com o tanto de brilho que aquele moleque estava emanando. E com os dois tentando
ano não se apaixonaram pelo outro, o duelo inicial foi considerado um empate. Pouco tempo depois, durante a aula de matemática, Lily devolve uma borracha que estava no chão pro Akutsu, e um simples toque na mão dele foi o bastante para os dois entrarem em combustão de novo, recomeçando um duelo mortal pelo coração do outro. Akutsu abre uma breve vantagem sobre a oponente, mas a Amani é inteligente e prevê o golpe do adversário, acertando um soco no corpo dele. Isso foi o bastante para desnortear o demônio, que cai de cara na sua cadeira com o cérebro frito. Já Lily se gaba da sua vantagem, já que é 12.000 anos mais experiente que o jovem demônio, mas ele não se dá por vencido e tira carinhosamente um fio de cabelo solto da cabeça da Lily, e com essa jogada ele consegue desviar de um gancho nocauteador e revidar com um soco bem dado no estômago da Amani. Essa derrota parcial revolta o anjo, e os sinais de que essa guerra fria só estava começando ficavam cada vez mais evidentes. Poucas horas depois, a Amani foi encarregada de levar uma pilha de papéis para a sala dos funcionários, e já que estava muito pesada, o professor sugeriu que ela pedisse ajuda para algum garoto, e essa foi a deixa para jogar outro charme no Akutsu, dessa vez apertando a manga dele. Dessa vez a intensidade do golpe foi assustadora, e com um gancho falso, a Amani acerta a cara do adversário com uma força inacreditável. Ele suporta o impacto e se ergue novamente, chegando perto da oponente de novo e arregaçando as mangas para carregar aquela tão pesada pilha de folhas. Esse truque deixa à mostra os músculos e veias do antebraço do rapaz, causando dano em Lily. Akutsu quebra a guarda da Amani com um gancho para cima e consegue acertar o rosto dela com outro soco, fazendo ela perder o equilíbrio também. A trocação se mostrava cada vez mais equilibrada, e Lily notou que esse embate não seria tão simples quanto ela pensou, e depois desse primeiro turno de vitórias e derrotas, os dois concorrentes ainda estão confiantes no sucesso. Os dias se passam e a intensidade sobe cada vez mais, com Akutsu abrindo a gola da camisa e Lily tomando sorvete como contra-ataque. Os dois se mostravam cada vez mais ofensivos e vulneráveis, causando danos consistentes um no outro. Mas antes de decretar um empate, Lily e Amani tinha certeza que um plano final poderia dar certo. Logo os dois estão no fundo da sala praticamente exaustos, e o professor convida a garota para escrever a resposta de uma questão matemática. Ela vai até o quadro, obsessiva com a ideia de derrotar seu rival, e depois de responder os exercícios, ela volta para o seu lugar, mas antes disso finge que tropeçou e cai em cima do peito do Akutsu. Com esse movimento ela coloca o inimigo em xeque, cambaleante pela força do golpe que levou. Em seguida, Lily usa toda a sua fofura para pedir desculpas do jeito mais enfofurado possível, e essa foi a brecha para invadir a guarda do Akutsu com tudo, gingando na frente do homem e soltando soco atrás de soco no corpo dele. O público em volta se anima e todos parecem ter certeza da vitória de Amani, mas antes do golpe final, o professor segura os dois e pergunta quem eles acham que são para flertar no meio da aula. Sendo assim, um round termina e nenhum combatente ficou com a vitória, e ciente da força do oponente, os dois lutadores decidem por uma trégua. Alguns dias depois, Lily tá esperando Akutsu para um encontro, e assim que uma mão cutuca ela pelas costas, a garota já vira esbravejando por conta do abraço do rapaz, mas ao invés do Akutsu, duas pessoas desconhecidas e com um comportamento bizarro estão na cola da garota. Os dois paspalhos afirmam estar com tédio, então chama a garota para dar uma voltinha com eles. Lily usa seu charme para dizer que já tá esperando alguém, mas com aquela cara de gatinho abandonado que só ela sabe fazer. Os dois caras ficam encantados com aquela fofura e insistem em tomar um chá com a moça enquanto seu acompanhante não chega, mas logo atrás deles está o demônio mencionado, e ele avisa os dois rapazes para não forçarem a barra demais, senão ela vai acabar quebrando, e que uma garota é como uma lâmina para um microscópio. Com esses dizeres, a dupla nota que ali tem um cara muito descolado, tão incrível que diz aquele tipo de coisa poética que ninguém entende, mas que deve fazer sentido. Então Akutsu presenteia sua garota com um urso porco verde, ao passo que conta que se atrasar faz parte da natureza de um herói, mas Lily acaba com essa marra dando com a pelúcia na cabeça dele, fazendo os intrusos correrem de medo. Akutsu avisa que não só doeu, mas que Lily também deixou a pelúcia esmagada igual uma batata no espremedor. O anjo pergunta se ele quer fazer parte do purê, então Akutsu muda o foco e interrompe sua caminhada, observando pensativa a garota como uma daquelas estátuas gregas antigas. Ele repara que a Lily tá muito bem arrumada, e ela retruca que não costuma sair em encontros, portanto não sabe o limite desse tipo de coisa. Akutsu continua analisando a moça de cima a baixo, e sem graça, Lily Amani solta bem baixo que esse capeta é bem tarado. A partir daí ele se liga que passou um pouco do limite e argumenta que só ficou surpreso, já que ela tá passando aquela mesma vibe de leveza e graça de sempre. Nesse instante, a garota logo agarra Akutsu pelo colarinho e exige que ele nunca mais toque nesse assunto. Caso contrário, enquanto ele estiver em aula, no intervalo ou até usando o banheiro, ela vai fazer ele sofrer a ira da coleira angelical. E quem sabe, logo pela manhã ele acorde em uma cena erótica entre ele e aquele professor calvo de matemática. Depois de deixar o pobre coitado de joelhos com uma ameaça tão repugnante, ela dá as costas e sai falando sobre exorcizar demônios pela manhã, como se fosse um passeio no parque.
parque. E isso faz ele lembrar que cooperar com essa louca é uma traição sem tamanho, e caso alguém descubra ele vai estar ferrado. Em seguida, Akutsu pergunta para onde eles vão agora, e Lily aponta para um alerta de ataque de cães na parede, afirmando que essa epidemia pode ter algum demônio por trás. Como a prefeitura postou um mapa das ocorrências na internet, Lily tem as pistas para encontrar os responsáveis. Então o anjo pergunta até que distância Akutsu pode identificar outro demônio. Ele informa que detecta os mais fortes de bem longe, desde que não estejam camuflando seu próprio poder para não serem descobertos. Ou seja, se ela estiver procurando um elo mais fraco, eles terão que chegar mais perto. Por essa última razão, Lily comenta que talvez esse tal de Akutsu não sirva pra nada, deixando o garoto possesso com a ofensa. E nesse momento ele sente alguma coisa estranha, mas fica quieto quanto a isso. Lily lembra que não é uma boa ideia enganar ela, caso isso seja alguma coisa, e Akutsu sabe bem disso. Logo eles saem na busca por alguma presença diabólica, mas Akutsu não percebe a presença de algum demônio. Horas depois, a dupla faz uma pausa pro podrão, e Akutsu comenta que a mocinha vai acabar se tornando a Lily bolinha se continuar comendo desse jeito. Então ela sacode o garoto enquanto lembra que ele não pode tratar a salvadora da sua vida desse jeito. Porém, nesse instante, Akutsu sente uma presença perturbadora, e por mais que Lily desconfie que seja um migué para se livrar do esporro, logo eles veem Kensaku Hirota batendo a cabeça na parede, lamentando o fato da sua amada estar no encontro com outro cara. Mas antes do Palerma sofrer um traumatismo craniano, a dupla convida ele para sentar e explicam que não é bem assim. Então ele se acalma depois de ter afundado a testa na vidraça 24 vezes. Lily conta que estava só mostrando a cidade pro Akutsu, e Hirota avisa que também poderia ter feito isso se ele tivesse pedido. Então fala pro amigo não ser tão tímido assim e convidar os parceiros para dar um rolê de vez em quando. E por fim ele admite que estava sentindo um ciúminho dos dois juntos na lanchonete, mas que isso não vai fazer ele arrancar os cabelos, já que nesse momento estava tendo um encontro com uma garota bem da hora, e que só deu uma pausa para dar um oi pros amigos. E por falar na garota, Yuka Tanahashi entra na lanchonete dando aquele esporro básico no Hirota, porque ele deixou ela plantada lá fora para ficar de papo com os outros. E para tentar cortar esse clima pesado, o rapaz apresenta os colegas de classe pra namorada dele. Mas assim que Hirota menciona o nome da Lily Amani, a Yuka comenta que é dessa baixinha que ele fica falando o tempo inteiro, e pensava que ela ainda era do ensino fundamental. Essa audácia causa a ira instantânea por dentro do anjo, mas Lily mantém as aparências e responde que é um prazer conhecer a Yuka. A garota dá de ombros com um gesto e mantém a mesma postura de indiferença quando Akutsu se apresenta. Então Lily pede de volta pro Hirota contar quem é essa graça de menina, e ele apresenta a Yuka só como uma velha amiga. No mesmo segundo, Yuka corrige o rapaz e afirma ser a namorada dele, deixando o moleque maluco da cabeça. Lily aproveita a situação para dizer que não é muito legal da parte dele ter uma namorada e ficar dando em cima dela dia sim e outro também. Escutando isso, Yuka explode e carrega o namorado pra fora pela orelha, exigindo explicações pra essa história. Akutsu não achou bacana Lily colocar lenha na fogueira desse jeito, mas o anjo se sentiu pleno ao se vingar daquela garota por ser tão abusada. E depois desse circo, Lily cansa e avisa que já tá de saco cheio por hoje, então Akutsu deve avisar se detectar algum demônio de bobeira por aí, senão ele vai se arrepender. Mas assim que o anjo vai, uma presença diabólica marca a presença na mesa, enquanto Akutsu reclama que a garota nem pagou a parte dela do lanche. Porém, assim que ele vai pro caixa, a funcionária avisa que a conta já tá paga, e Akutsu fica sem graça pela Lily ter bancado o homem da situação. No dia seguinte, Lily Amani tá de frente pra um demônio, com sua assustadora foice, dizendo quanto vai exorcizar aquele diabo sem dó nem piedade, enquanto Akutsu observa a cena com vergonha de ter levado o inimigo até um aliado. Porém, logo ele acorda desse pesadelo e dá uma respirada de alívio. Na hora da escola, Yuka senta na frente da Lily e pede desculpas pelo pequeno errinho que cometeu ao fazer aqueles comentários maldosos sobre a loira. Por sua vez, Lily tá morrendo de raiva por dentro, e devolve o cinismo na mesma moeda, respondendo que também não deveria ter soltado aquela bomba no meio de todo mundo e ter causado um término tão trágico. Yuka dá pra trás e conta que na verdade ela e Hirota só eram amigos, e que nem ficou irritada com essa situação tão pequena. Ainda por cima, ela comenta que estuda na sala do lado e que apesar do pequeno desentendimento de ontem, ela e Lily deveriam ser amigas. Lily mantém a pose e responde que adoraria, e nesse meio tempo Akutsu tá de cara com aquele show de falsidade, até que Yuka se despede da forma mais simpática possível. Assim que a garota vai embora, Lily tá com ódio entalado na garganta, afirmando que aquela piriguete usou a palavra pequena várias vezes de propósito, e por isso vai sofrer na mão dela. Algumas horas depois, durante o intervalo, Akutsu tá lembrando do seu pesadelo, e lembrando que o anjo agiu da mesma forma quando exorcizou aquele demônio. Nas duas ocasiões, ela fez questão de humilhar a vítima sem nenhum remorso. Nesse instante, seus dois amigos acham ele depois de terem procurado pelo colégio inteiro. Eles estão preocupados com esse isolamento do Akutsu, então perguntam o que tá pegando. Akutsu não pode contar a verdade por motivos óbvios, então inventa uma mentira sobre estar tendo sonhos frequentes com uma mulher mais velha que ele conhece, e por isso não tá conseguindo dormir direito.
momento. Hirota e Tanigawa suspeitam que o jovem tá apaixonado, e por mais que ele tente negar, os dois riem da cara dele, porque não esperavam esse tipo de coisa com Akutsu, e o fato dele não conseguir dormir por estar sonhando com uma mulher faz ele parecer que ainda tá no ensino fundamental, mas esse lance de ser uma mulher mais velha surpreendeu os dois, porque eles juravam que o Akutsu era gamado na Lily. Inclusive, Hirota comenta que se fosse ela mesmo, então ele e Akutsu seriam parças de crush. O demônio pergunta se esse tipo de situação entre amigos não deveria deixar as coisas meio constrangedoras, mas Hirota se mostra indiferente, afirmando não ligar pra quem tá apaixonado por quem. Ele até gostaria de dar algum conselho amoroso pro Akutsu, mas confessa que nunca saiu desse jeito com nenhuma garota. Akutsu pergunta que lance foi aquele de ontem então, e o Hirota responde que realmente a Yuka é só uma amiga das antigas, e que ele tava acompanhando ela a fazer compras. E por falar na Yuka, Hirota conta que até tenta flertar com outras garotas, mas que em todos os casos, a Tanahashi sempre tá espreita pra estragar o clima, botando todas as pretendentes pra correr toda hora. Por isso, Akutsu pergunta por que ele não namora com essa garota, já que é assim, e Hirota não sabe onde enfiar a cara pra responder que tem vários motivos pra isso. Enquanto isso, Lilyamane tá caçando demônios na praça e chamando o Akutsu pra servir de radar, mas o garoto responde via mensagem que tá com dor de barriga. Lily não insiste e senta pra descansar um pouco, depois de 2 horas de procura, enquanto lamenta por não poder simplesmente arrancar esse poder de percepção do Akutsu, mas ao invés de atrair suas presas, Yuka Tanahashi é quem se aproxima e senta do lado do anjo. Lily quase deixa escapar sua reação de desprezo por conta da surpresa, mas controla a pose e finge estar feliz com esse encontro inesperado. Yuka comenta que tava dando um rolê com Hirota e que na volta viu a Lily por ali, por isso resolveu chamar ela pra dar uma volta juntas mais tarde. Por mais que a Mani tenha vontade de triturar os órgãos dessa garota, ela sabe que não é vantagem nenhuma gerar atritos com os humanos de forma desnecessária e atrair atenção negativa. Por isso ela aceita o convite com aquele sorriso forçado, e logo as duas vão escolher algumas roupas juntas. Ao chegar na loja, Yuka escolhe uma roupa grande de propósito pra Lily e empurra ela pra dentro do provador. Assim que a loira mostra seu novo estilo, Yuka aproveita pra dar risada do tamanho do anjo. Lily se faz de boba de novo e fecha o provador pra se trocar de volta, mas sabendo bem que isso foi uma declaração de guerra e que aquela mocreia tá querendo tirar com a cara dela a qualquer custo. Então ela faz a humana provar do próprio veneno e sentir na pele o que é estar em guerra contra um anjo, já que eles sabem exatamente como funciona a mente humana e atacar os aspectos psicológicos de inimigos tão estáveis não é nenhum grande desafio. Por essa razão, Lily oferece uma saia de tamanho mais largo pra Yuka, e já que ela tá com essa barriga saliente, com certeza vai caber, e por mais que seja uma saia infantil, essa largura de 56 centímetros parece feita pra ela. Yuka sente a pressão da gordofobia e responde que acha melhor elas irem embora, então a Guerra Fria tem um novo capítulo. Em seguida, Lily mostra pra Yuko uma revista de emagrecimento, enquanto ela responde com uma matéria sobre como fazer uma criança crescer de forma saudável. Logo em seguida, Yuka leva Lily para uma sessão de puricura, uma cabine fotográfica onde amigos podem se fotografar e editar as fotos com desenhos e efeitos. A intenção da Yuka é tocar o terror nas edições e deixar as fotos mais escrotas possíveis para traumatizar a Lily, mas a loira parece interessada no negócio. Depois do puricura, Lily volta a mandar mensagens, exigindo a presença do seu servo, enquanto as duas param para um lanche. Yuka sugere que a Lily coloque as fotos no caderno ou algo do tipo, e aos poucos o anjo vai conquistando a outra garota com seu charme, bancando a garota voada que precisa de ajuda. Isso faz com que Yuka comece a baixar a guarda, e durante a conversa, admite que convidou Lily só para manter a inimiga próxima a fim de conhecer ela. Afinal, Lily sempre foi o que os garotos mais querem numa garota, e Yuka é o oposto disso, mas ainda assim ela sentiu que as duas poderiam ser amigas, apesar dos pesares. Por sua vez, Lily admite que também se divertiu nesse dia, então ela se sente à vontade para dizer que não sente nenhum tipo de atração por Hirota. Yuka já imaginava isso e comenta que o Kensaku sempre foi muito afobado, mas mesmo depois das duas se desculparem de forma sincera pelo episódio na lanchonete, Yuka ainda sente que tá competindo com Lily como mulher. Afinal, Lily tem um poder feminino muito alto, por ser bonita, charmosa e ter cílios grandes. Ao escutar essas palavras, Lily não sentiu que ela estava mentindo, então começou a pensar que talvez Yuka tenha alguma bondade por dentro. Nesse meio tempo, Yuka lembra que tem outro compromisso e se despede, então deixa com Lily uma bala de leite com morango que auxilia o crescimento, e ao passo que a garota vai embora, a Mani fica com raiva por ter sido provocada mesmo depois desse final de conciliação, mas de todo jeito ela olha para as fotos que as duas tiraram juntas e resolve perdoar a garota pelo dia de hoje ter sido divertido. Algum tempo depois, Lily se sentia leve pelos momentos de amizade que teve, e até decidiu liberar seu servo do trabalho de hoje, mandando ele tomar remédio certinho e descansar. Por outro lado, Akutsu não acredita que o anjo esteja preocupado com ele, então corre atrás para ver o que tá pegando. Assim que alcança Lily, Akutsu diz que a dor de barriga passou, mas como ele não disse isso pelo celular antes de chegar correndo,
conversando, Lily comenta que o demônio não é do tipo que sabe mentir. Falando nisso, ela se cansa de papo mole e manda Kutsu localizar o demônio que ele tá sentindo. Isso vai acontecer assim que ela trocar de roupa. Logo depois, ela se encontra com seu alvo e se apresenta como a ceifadora do mal e inimiga natural dos demônios. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!